Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa tarde, muito obrigado por esse momento, ó Deus de estudo. Ó Senhor, nós sabemos que é o Senhor que nos traz até aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ó Senhor, que essa tarde seja uma tarde agradável, Senhor Deus, na tua presença, junto com as minhas irmãzinhas, e que tudo aquilo, ó Deus, que aprendemos hoje sobre a carta aos Efésios, Senhor, aquilo que o Senhor quis dizer, Senhor Deus, aos teus servos naquela época, ó Pai, que nós possamos compreender e também, ó Deus, praticar aquilo que tomamos para nós, Senhor Deus. Que a tua graça seja para conosco e cada uma das minhas irmãzinhas elas possam crescer, Senhor Deus, em santidade e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. 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 Bom, agora podemos começar. Página 51 do texto Colocando em Prática. Esse aí ainda é aquela primeira parte lá do capítulo 1, do verso 1 até o 14, né? Que nós estamos estudando ainda, ou colocando em prática dessa parte, viu, irmãs? Tá bom? Pergunta aí, do Colocando em Prática, pergunta 1. O texto lido enfatiza a supremacia de Deus, que predestinou todas as coisas segundo sua vontade, e faz com que nossas vidas cumpram o propósito que ele designou para cada um de nós. Diante disso, qual é o principal fim de nossas vidas? Versículos 6, 12 e 14. O versículo 6 está escrito assim: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O versículo 12 está escrito assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. E o 14 está escrito assim: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E aí a pergunta é: qual o fim principal de nossas vidas? E nos lembra daquela perguntinha lá: qual é o fim principal do homem? Não é verdade? Todo mundo sabe, todos os reformados sabem a resposta dessa pergunta, né? Seja presbiterianos, batistas e etc. Não é verdade? E aí, irmãzinhas, o que vocês responderam aí? O que você respondeu, gente? Ah, a Juliana está aqui, ela vai responder, porque eu vou me abusar dela à vontade hoje. Não, você primeiro, vai lá. Eu pensei no mesmo sentido do que ela falou, né? Vivendo. Qual é o principal fim das nossas vidas? Mas eu pensei, mas na verdade eu não escrevi. Mas eu coloquei o verso separado. Eu coloquei assim, ó, no verso 6 eu coloquei que ele não concedeu gratuitamente no amado uma nova vida. No 12 eu coloquei antemão esperávamos em Cristo, e no 14 o penhor da nossa herança até o resgate para o resgate da sua propriedade. Coloquei baseado nos 3 versículos. E aí ela pergunta: você tem vivido para este fim? Eu coloquei que ora ao Senhor para que me conceda essa vivência diariamente, lembrando de que Cristo fez, do que ele está fazendo todos os dias e da certeza pelo céu que Cristo irá nos buscar. Amém. Luana respondeu aí também nas mensagens. Alguém mais? Eu lembrei, irmãzinhas, daquele versículo que fala que eu só não tenho a referência aqui, né? Mas eu coloquei que o Senhor, ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E que aqui na carta de Efésios a gente descobre que nós temos que louvá-lo pela sua gloriosa graça que há em Cristo Jesus. Uhum. E qual é o versículo, Camilinha? Assim, a referência, você sabe? Você colocou a referência dessa sua resposta aí no versículo? É em João, né? Ela João falando 4, que a mulher 24. samaritana, deixa eu ver aqui, João 4. 24. João 4, 23 e 24, ocasião lá da mulher samaritana. Tá bom, muito bom. Alguém mais colocou outras coisas aí?
Alguém mais respondeu? Colocou alguma outra referência cruzada? 23, 24. Eu coloquei uma referência também, 1 Coríntios 10, 31 e Salmos 73, 25 e 26. Obrigado, Camilinha. Vá, qual é a outra referência, Vá, que você colocou? 1 Coríntios e qual outra? Salmos 7, 20, 26. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu abrir uma Bíblia no celular aqui, que fica mais fácil. O que você quer abrir? Salmo? Porque abrir na Bíblia, assim, eu sou tão lenta, ainda mais que eu ainda estou com o coração meio ruim. Uhum. Qual é o versículo que eu falei? 7, 3, 25, 26. Aham, ó. Quem que mais tem o eu no céu? Não há outro em que eu me compraza mais na terra. Eu amo esse versículo. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. E a minha herança para sempre. E a minha herança para sempre. É muito, muito lindo esse versículo, né? Glória a Deus. Irmãzinhas, podemos continuar? Ninguém mais? Ninguém mais quer responder, não? Eu achei essa perguntinha aí só falar o fim principal, a gente corre lá para o catecismo, não é? Alguém falou, fim principal, ó, catecismo. Eu até coloquei o catecismo puritano, né? Eu fui lá ler por Spurgeon. Bom, ninguém quer colocou diferente, ou tem uma outra referência cruzada para nós? Não? Então tá, vamos para a segunda pergunta. A mensagem que o mundo apresenta para nós é de que precisamos encontrar o nosso propósito aqui. Bom, como a pergunta lá de cima, né? O nosso propósito, qual o nosso propósito, né? O nosso fim principal, o nosso propósito para que Deus nos criou, né? Que nós respondemos. E a segunda pergunta já começa assim: a mensagem que o mundo apresenta para nós é que nós devemos encontrar o nosso propósito aqui nessa terra, né? Esse propósito, naturalmente, está relacionado com a nossa felicidade e realização pessoal. Por outro lado, a Bíblia aponta para um propósito diferente. Está lá no versículo 4. Vamos ler o que é propósito é esse, né? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo, né? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, aí a Prisca pergunta qual desses propósitos tem orientado a sua vida, ou seja, o propósito que o mundo escolheu para você, que é o de buscar a sua própria felicidade, a sua realização pessoal, ou esse propósito que está escrito aí no versículo 4, né? Que é de ser santo e irrepreensível. E de que forma isso acontece? Oi, nossa, que espaço, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Na pergunta, como ele pergunta, né? Então, seria ser irrepreensível, né? Santo e o amor. Quais seriam os três nós, na área da nossa vida, né? Então, eu procurei um pouco a questão do significado, né? Então, o irrepreensível, que significa que não há falhas, é perfeito. O santo significa separado para Deus, né? O amor, eu peguei aquela passagem de João que fala, o amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. Então, eu coloquei aqui né, esses três propósitos, né, o que eu tenho seguido, né, de uma forma aplicada na minha vida, eu coloquei que o Senhor tem me ensinado a ser mais amável e menos irritada. E ser irritada e irada no meu lar, né? Tenho escolhido esses frutos ser mais pacífica, mais mansa. É isso que o Senhor tem me ajudado a orar todos os dias, e o Senhor tem me ajudado em relação a isso.
Tá, então, em relação à segunda pergunta, de que forma isso acontece, você está falando em relação à oração, é isso, irmãzinha? Não, Entendi? irmã, é questão do amor, né? O Dos amor. três, então, qual seriam os três pontos? Irrepreensível, santo e amor, né? Então, qual dos três que eu tenho, qual desses propósitos tem orientado a minha vida? Então, eu coloquei o amor como propósito. E que, de maneira isso acontece, eu expliquei como isso acontece hoje, que o Senhor tem me ajudado através da oração, né? Ser mais amável, menos irada, ser mais mansa. Isso que é em frente ao amor. Deu pra entender? Eu creio que sim, irmãzinha. Irmãs, e vocês aí? Irmãs, Qual... cheguei Oi? atrasada, eu e a minha irmã. Tá na pergunta 2, né? Do colocando em Isso, prática. isso. Uhum, isso mesmo. Então, qual desses propósitos é orientado à vida de vocês, irmãzinhas? O de serem o propósito de Deus, né, que está no versículo 4, ou o propósito que o mundo tem escolhido para nós, que é o de buscar a nossa própria felicidade. Qual desses propósitos tem orientado a vida de vocês? Irmã Valéria, eu coloquei nessa 2 que os propósitos, que é ser santo e irrepreensível, eles se cumprem quando a gente orienta a nossa vida terrena segundo a ideal. O que a gente faz aqui com um peso celestial. E quando eu oriento os meus planos, aquilo que eu estabeleço que é bom para mim, segundo a vontade de Deus da vida eterna, né? Então eu coloquei que os propósitos do mundo eles estão relacionados às conquistas terrenas e há uma certa um tempo limitado aqui, enquanto que ser santo e irrepreensível tem um fundamento na eternidade. Hum. É, essa, Valéria, oi? Oi? eu vou Oi? responder. Eu não sei se eu entendi errado a pergunta, mas eu vou responder. Eu respondi assim, ó. Não posso dizer que nunca cedi à tentação de desejar seguir o propósito imposto pelo mundo, mas pela graça de Deus, Ele mesmo me conduz a seguir o seu propósito santo e vejo isso na maneira como Ele me tirou, né, das trevas e me transportou para a luz. E também quando Ele me tirou do pentecostalismo e me colocou numa fé mais sólida, uma fé mais sólida que a fé reformada. Foi assim que eu coloquei, né? Eu não sei se eu entendi errado, porque tá bem diferente das irmãs, né? Bom, Eu eu também também entendi como entendi foi assim, a mais Ana ou também. menos. Oi, Dani? Eu entendi no sentido que a Ana também respondeu, que era o propósito do mundo e o propósito de Cristo. Aí eu É, respondi nesse sentido também da Ana. Não os propósitos igual a irmã América falou que aham, ela colocou entendi. perspectiva e amor. Eu respondi o propósito que fala na pergunta, o propósito do mundo, natural, né, de buscar realização pessoal, ou o que a Bíblia nos aponta. Eu respondi igual a Ana. Sim, sim. Ela fala que no versículo 4, Deus tem um propósito para nós. Mas ela fala que o propósito do mundo não é de acordo com o versículo 4. O propósito que o mundo tem para nós, que ele nos impõe, na verdade, né? Nós sabemos disso, é um propósito totalmente diferente. Nós sabemos que hoje nós somos chamadas a sair e ganhar a vida e sermos mulheres que fazem sucesso, né? Mulheres de carreira, mulheres que buscam a sua felicidade. É isso que o mundo inteiro corre atrás. E só que esse não é o propósito de Deus. De acordo com a pergunta 1 lá, o fim principal de Deus é que nós o glorifiquemos. Mas se nós seguirmos o propósito do mundo para nós não vamos glorificar a Deus. Nós traremos buscando glória a nós mesmas, não é verdade? Então, aí a pergunta dela é: como é que a nossa vida, o que nós temos orientado a nossa vida? Pelos propósitos que o mundo nos fala que nós devemos ser, ou pelo propósito de Deus, que está no versículo 4, que é o de ser santa e irrepreensível diante dele, né? Foi para isso que ele nos escolheu, para ser santa e irrepreensíveis. E aí ela pergunta também de que forma isso está acontecendo, de acordo com a sua resposta. Se você está sendo guiada pelo propósito de Deus, aí você fala, como é que... Aí sua resposta segunda é, como é que isso está acontecendo na sua vida? De que forma você está conseguindo realizar esse propósito de Deus, né? Fazer com que esse propósito aconteça. E acredito que ninguém respondeu, que é segundo, né? Assim,
vivendo para a glória de Deus, santificando-se pelos meios de graça, sendo um povo separado através da oração, da leitura, da meditação, cultuando, buscando as coisas espirituais, vivendo uma vida em agradecimento pelo amor de Deus, como cidadão celeste, porque a nossa pátria não é aqui, e não vivendo de acordo com o mundo, mas sim despojando-se do velho homem e revestindo-se de Cristo, momento a momento. Muito bom, Luana. Esse aí é o que, de que forma você está, né, tá agindo, isso está acontecendo para que você seja guiada pelo propósito de Deus, né? Entendi. Muito bom, irmãzinhas. A Ana falou que de Deus ter colocado ela, né, tirado ela e, mudado ela, porque de acordo com o propósito, você ainda quer, né, Ana, como você disse, né? Todos nós ainda queremos, né, seguir aquele propósito do mundo, né, que o mundo tem para nós. Em algum momento a gente desejou, né, seguir esse propósito. E às vezes ficamos, né, chateadas com uma coisa aqui, outra ali, descontentes, na verdade. Bom, podemos continuar? Ou alguém mais quer responder? À luz da pergunta de número 3, irmãzinhas, à luz da passagem estudada, escreva. A passagem estudada é aquela, do versículo 1 ao versículo 14. Lembram? Qual obra o Senhor realizou em sua vida por meio de Jesus Cristo? Assim, quem quer responder? Oi, mães. Vou tentar responder. O que eu coloquei aqui foi que eu era escrava de muitos pecados. O Senhor me deu um senso do perdão desses pecados e um olhar para Ele que mudou minhas perspectivas de vida. Agora, você quer responder as outras de acordo aí, Camilinha? Porque é uma Pode ser. pergunta só, mas tem A, B, C e D, né? Aí eu coloquei como você deve honrá-lo, né? Eu coloquei que é reconhecendo e o adorando, servindo a Ele, buscando, servindo aos meus próximos, esperando nele, confiando em suas promessas e aguardando a sua vinda. Aí a C, qual é a condição espiritual, a sua condição espiritual hoje diante de Deus? Eu falei que em Cristo, pela graça dele. A D, você tem vindo de acordo com essa nova condição? Eu coloquei que muitas vezes, infelizmente, não estou vivendo como eu gostaria de viver, mas que eu reconheço que já não vivo como antes, né? Morta em delitos e pecados, e que, de modo prático, o que eu preciso fazer para que socorra é pedir que o Senhor me conceda mais fé, arrependimento dos meus pecados, que eu possa buscá-lo, conhecê-lo e amá-lo mais, e pedir a sua graça para isso. Amém. E aquela lá, o que você precisa fazer de modo prático para que socorra? Você conseguiu responder? Ou foi uma resposta só? Uma só, né? Tá bom. Agora, mais alguém aí quer continuar e responder as 4? A, B, C e D? Irmãs, eu vou responder. O A, qual é a obra que o Senhor realizou em nossas vidas por meio de Cristo? Eu coloquei. Me escolher antes de eu existir, me escolher como filha, me redimir dos meus pecados e me garantir a herança no céu. Como você deve honrá-lo por isso? Eu coloquei assim: louvando e bendizendo a Ele todos os dias, orando grata pelo amor de Deus por mim, tão pecadora, e quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu conheço a pecaminosidade do meu coração. Nasceu, eu coloquei. A pergunta é: qual é a sua condição espiritual hoje diante de Deus? Eu coloquei que eu queria estar melhor, mais dedicada, servindo e adorando mais e proclamando essas boas novas, mas eu percebo que eu ainda não estou tão centrada de todo o coração, mas estou buscando, com o coração e os ouvidos mais atentos, sendo mais humilde, né, lutando para não ter tanto orgulho, que eu não consigo, né, pelas minhas próprias forças, e crescendo no conhecimento de Deus. A D, você tem vivido de acordo com essa nova condição? O que precisa fazer de modo prático para isso ocorrer?
Eu coloquei que eu vivo em algumas partes, mas não como eu deveria, tendo o coração mais disposto. Aí na segunda parte que ela coloca em questão de prática, eu coloquei que é orar e ir à luta mesmo, ler mais, me preparar com zelo para os cultos, os estudos, momentos de oração, adorar a Deus, somente a Ele, se desligando das preocupações e se colocando a evangelizar, a falar da, da maravilhosa, falar desta maravilhosa graça que o Evangelho nos encontrou. Ju respondeu, né? A, B, C, D. Alguém A mais? minha ficou assim. Vai responder? Sim, salvação, reconciliação, vida eterna, adotados como filha de Deus, herdeiros juntamente com Cristo, redenção pelo seu sangue. A, B, enquanto aguardo o Senhor vivendo uma vida de santidade. A, C, perseverante. A, D, poderia ser melhor. E como fazer isso é conhecendo cada vez mais o Senhor, porque cada vez que eu conheço, eu sei mais quem eu sou e o quanto eu preciso dele. Pode continuar. Acabou, Luana? Sim. Alguém mais quer continuar? Posso falar? Tá dando eco? Tem barulho. Parou. Eu coloquei Tá acontecendo uma coisa estranha, não tá? Com o Não, áudio de também vocês? você tá com duas telas, por isso tá dando eco. Tem que fechar uma tela aí. Tem fonte Meninel embaixo. então, é porque eu não consigo. Peraí. Eu tô sem câmera no computador. E aí no celular eu não consigo enxergar direito. Aí eu liguei os dois. Melhorou agora. Uhum. Agora Agora sim. Aí o eco de. acho que vai dar. Então, eu coloquei aqui, né, a resposta da obra que o Senhor realizou. Eu entendi assim a obra de regeneração e remissão dos meus pecados. E hoje continua em mim a sua obra de santificação, que perdurará durante toda a minha vida. A B, buscando uma fé que glorifica a Ele, com fé e obediência à sua palavra. A C, a sua condição espiritualmente, né? Eu coloquei inacreditavelmente por pura graça e misericórdia de Deus, a condição é de justa e santa diante de Deus, por Cristo Jesus. A D, ainda que em imperfeições, e não como gostaria, o Senhor tem me conduzido a viver nessa condição. Agora devo responder em obediência e fé, constrangida pelo amor dele, crendo mais e mais e me dispondo a buscá-lo mais e obedecer e servi-lo. Muito bom, irmãs. Alguém mais quer responder? É verdade. Eu não estou vendo a irmãzinha Ângela. Bom, então a gente pode continuar aí pro dia 2? O que acham? Tudo bem para vocês? Dia 2, né? A gente vai. Efésios 1, do 15 ao 23. Eu vou ler o texto rapidamente, tá? Versículo 15 de Efésios 1, tá bom? Do 15 ao 23. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais,
acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pergunta de número 1, da página 56, entendendo o texto. Segundo o versículo 15, que está escrito assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, quais evidências da fé dos Efésios levaram Paulo a dar graças a Deus pela conversão deles? Que evidência de fé os Efésios mostraram que levou Paulo a dar graças a Deus por eles? O amor. O amor. Alguém mais? Parece que eu estou fazendo um leilão, né? Eu coloquei a mesma coisa, o amor para com todos os santos. Eu coloquei a fé e o amor. A fé em Cristo e amor para com todos os santos. Muito bom. Quem dá mais? Ninguém mais quer responder? Continue aí, ó. Se fosse pro quadradinho, ia pular assim, ó. Ia acabar aqui na Stephanie. O amor para com todos os santos. É a resposta da maioria? Concordam? Eu coloquei a fé no Senhor Jesus Cristo e o amor por todos os santos. Muito bom. Igualzinho a Tamires no caso, né? Beleza. Vamos lá. Pergunta de número 2. Por que Paulo dá graças a Deus pela fé dos Efésios? Aí ela pediu para a gente ir lá na perícope anterior, que é do 1 ao 14. E Efésios 2:8. Vocês leram Efésios 2:8? Alergia, irmãs. 2:8, está escrito assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então a pergunta é: por que Paulo dá graça a Deus pela fé dos Efésios? E Paulo Porque dá Deus graças concedeu a eles a fé. pela grande salvação operada nos... Eu não estou entendendo nada. Onde é que estamos? Quem estava respondendo? É você, Dani? Não, não é. Eu acho que a Tamar e a Luana falou junto. Oi? Então pode, responde Tamar, depois Luana responde. Eu coloquei que Paulo dá graças pela grande salvação operada. Não, sumiu a voz. Cortou, É, Tamar, tá cortando o seu áudio. acho que é a internet, né? Não deve estar muito boa. Paralisando a imagem dela. É. Luana, você quer falar então a sua resposta enquanto a Tamar? Porque Deus os concedeu a fé aos Efésios, que resulta em amor de um para com os demais santos. Eu coloquei que porque toda fé evidenciada em amor deles só é possível porque Deus deu. Então, por isso, Paulo agradece a Deus. Oh, meu Deus, a Stephanie falou. Primeira vez. Eu nem tinha me esquecido como é que é a voz dela. Segunda vez, estou anotando. Isso, segunda vez. Perdão, Stephanie. Ai, que bom, Stephanie. Muito bom a resposta de sua resposta. Irmãs, continuem. Eu coloquei assim, porque eles receberam a fé que foi concedida por Deus e é um dom que somente Ele dá. Sim, muito bom, Aninha. E você, Ju? Colocou assim também? Quer compartilhar conosco? Eu coloquei diferente. Pode compartilhar. Nós gostamos do diferente, não muito diferente, entendeu? Eu tô pensando em outros diferentes. Eu coloquei assim, irmãs,
porque Paulo dá graças a Deus pela fé dos Efésios, porque eles saem da situação da morte para a vida, depois de ouvir a palavra da verdade e o evangelho da salvação, por terem crido e serem selados com o Espírito da promessa e da confiança total em Deus. E aí eu encerrei com um versículo mesmo, que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito bom, vocês estão muito bons, meu Deus do céu. Um pouco muito diferente. Não, não foi tão diferente assim, não. Alguém quer, alguém quer compartilhar mais alguma resposta? Vocês concordam com as irmãs que é por causa da fé, que é por causa disso que Paulo está dando, dá graças a Deus, né? Ai, ok. Não quer. Vamos para a pergunta de número 3. Conforme os versículos 17 e 18, quais são os pedidos de oração de Paulo pelos Efésios? 17 e 18. Cadê? Aqui. Quais são os pedidos que Paulo faz, né, na oração aí, pelos Efésios? Versículo 17. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ela só citou até o 18, né? Mas tem um pouquinho no 19 também, né? Eu coloquei assim, Valéria, bem literal, né? Coloquei para que seja concedido a eles o espírito de sabedoria e de revelação, para que os seus olhos e o coração sejam iluminados quanto ao seu chamamento, né? Sua colocação. Muito bom, muito bom. Eu ia falar que a Natália copiou de mim, que eu coloquei igualzinho. Eu também fiz igual. Vocês estavam fazendo juntas, conta a verdade. Vocês fizeram chamada de vídeo respondendo uma para outra, né? Peguei você. De verdade, eu tenho essa vontade em algumas perguntas, ligar para alguém. Eu também participei dessa chamada de vídeo de vocês, porque eu também colocou a mesma coisa. A mesma coisa. Vocês concordam com a resposta das irmãzinhas aí? De que o que Paulo pediu foi espírito de sabedoria, de revelação, para que os efésios conheçam a esperança do chamado deles, para que eles saibam qual a riqueza da glória, da herança de Deus nos santos. Eu coloquei o restinho também, para que eles também saibam qual a suprema grandeza do poder para com os. Vocês concordam aí, irmãzinha? Sim, Vocês acharam mais alguma coisa aí? Oi? Se vocês Sim, encontraram... ficou um pequeno resumo aqui também. Desculpa. Nós temos que combinar um sinal, Luana, para se encontrar. Tá bom, irmãs, muito bom. Com as suas Simoninha não está hoje aqui, mas ela não gosta muito dessa pergunta. Com suas próprias palavras, faça um resumo da perícope estudada. Da perícope, essa daí que vai do versículo 15 até o finalzinho lá, né? Do versículo 15 até o versículo 23. Não, eu li errado, né? Ai, meu Deus do céu, desculpa, irmãzinhas. Minha coisa voltou, minha folha, esse caderno aqui, ó, não fica. 57. Página 57 agora. Paulo ora para que os irmãos compreendam a grandiosa herança que receberam em Cristo Jesus. No que consiste essa herança? Oh, Deus. uma dos pedidos, né, da oração de Paulo lá, para que eles conheçam, né, com a esperança do seu chamamento. E aí, no que consiste essa herança, irmãs? Que herança é essa? Eu coloquei a vida eterna e a plenitude das riquezas espirituais em Cristo. Meu Deus, que maravilha, né? Pensar que esse momento vai chegar.
Alguém mais? Concorda com a Aninha? Irmãzinhas, eu coloquei bem parecido com o da irmã Ana, só que eu coloquei que a gente consegue ver nessa primeira parte, né, de Efésios 1, que essas bênçãos, todas essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, a gente pode falar que é o chamamento daqueles gentios, né, sua justificação, adoção, santificação e glorificação. Ou seja, o pacote completo, né? Pacote completo. Alguém mais? A Tamires ia responder também e pode continuar. É a Aqui, 4, Ana. né, Val? Isso, é a pergunta de número 4. Então, eu coloquei aqui, né? A nossa herança é um lugar no céu em glória com Cristo, onde estaremos completamente livres do pecado e passaremos toda a eternidade servindo e louvando aquele que nos resgatou. Oh, que bom. Ai, ai. Pergunta de número 5, podemos continuar? Segundo esta perícope, o que Deus realizou por meio do Filho? E aí, o que Deus realizou por meio do Filho? Eu vou responder de novo, então. Não sei se tá certo. O que ele realizou foi a grande obra de salvação, colocando todas as coisas debaixo dos seus pés e pondo a ele, né, Cristo, como cabeça de todas as coisas. Isso está lá nos versículos, né, Tamires, né? 20 por aí? 20, até a partir do 20, né? Mais ou menos, não é isso? Irmãs, e aí? O que vocês acham? Resposta de vocês coincide com a de Tamires? Está diferente? Por favor, responda. Se estiver diferente aí. Se colocar alguma coisa a mais. Mas eu não coloquei a mais, não. Coloquei bem parecido com a da Tamires. Coloquei que Deus é o Supremo, nos demonstra a completude em Cristo, e citei o versículo. Ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que é tudo, que a tudo enche em todas as coisas. A Dani ia responder. E assim. Não, mas eu coloquei no mesmo sentido, que ele ressuscitou o Filho, feito para a direita do céu, acima de todo o estado, porque as outras coisas estão no versículo lá. Sobre todas as coisas debaixo dos seus pés, fez cabeça sobre todas as coisas e deu à igreja. No mesmo sentido. Muito bom. Agora ela vai mandar a gente para os últimos versículos, né, irmãzinha? Versículo de número. Pergunta de número 6. Ela falou para a gente reler os versículos 20 e 23. Está escrito assim no 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, né? Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade. O 23, 23. Né? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A pergunta é: o que aconteceu com Jesus após ressuscitar dos mortos? E qual a condição dele hoje, ou seja, de Jesus? Depois que Jesus ressuscitou, que está lá no versículo 20, está falando que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, e o que aconteceu com ele depois que ele ressuscitou dos mortos? Mas eu coloquei que Jesus ressuscitou e agora, ressuscitado, está sentado à direita do Pai e é aquele que agora conduz a igreja, sendo seu cabeça.
Muito bom. Muito bom. Essa é a segunda pergunta, né? Qual é a condição de Cristo hoje? É isso? Isso. Isso, condição de cabeça, né? Entendi. E aí, concordam com a Tamar? Só falar aqui. Irmãs, eu coloquei também isso, ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais, com a plenitude daquele que é tudo e que enche em todas as coisas. E aí eu peguei um comentário do Sproul na Bíblia do Estudo de Fé Reformada, que ele diz assim: quando Jesus ascendeu ao céu para sua coroação como o Rei dos Reis, assentou-se à destra de Deus. A destra de Deus é a sede da autoridade. Dessa posição, Jesus governa, administra seu reino e preside como juiz do céu e da terra. Muito bom, Ju. Tem uma complementada boa, né? Então, eu coloquei assim, eu coloquei o começo igual das irmãs, e aí a condição dele eu coloquei de rei. Sua condição é de rei e ele intercede por sua igreja junto a Deus Pai. Foi o que eu coloquei. Isso. Muito bom. Muito bom. Alguém mais quer responder, irmãzinhas? Vá, Oi, tá me ouvindo? Achei que tava com eu problema. tô. Coloquei assim, eu tô colocando as coisas bem resumidas, então parece que quando eu resumo, parece que tá totalmente diferente das irmãs, mas eu vou tentar. Jesus se assentou à direita de Deus Pai e hoje tem um nome que está acima de todo nome, e possui autoridade suprema sobre todo e qualquer governo e conduz a igreja. A posição, né? A condição de Cristo hoje, né? A posição dele é de líder, cabeça, rei. Isso. A autoridade suprema sobre todo e qualquer governo, tanto nas regiões celestiais como terrenos. Muito bom. Pergunta de número 7, minhas amadas. Agora é o resumo. Vocês fizeram esse resumo aí com as suas próprias palavras? Por favor, eu gosto muito de ouvir o resumo de vocês. Maria, fala o resumo que você faz, Edu. A Ju tá falando baixinho para você falar seu resumo aí, Maria. Maria, já que você está fazendo resumo, fala o seu resumo para nós. Eu não fiz o resumo. Estou aqui balançando a cabeça aqui, tipo assim, eu não vi. Você pergunta lá para mim. Eu não acredito. Eu não acredito que você não fez o resumo. Você é a resumadeira. Como que você não fez? Não Eu fiz. odeio fazer resumo. Deus me perdoe, mas eu odeio. Mas eu Eu fiz, também. mas a Ana Marcinha é boa de resumo. Você sabe fazer muito bem um resumo. Você não pode ficar sem fazer resumo. Então, Vai, Ana. responde Responde para nós, Ana. Vai dar um trabalho editar esses vídeos para colocar no YouTube. Mãe, não sei. Vamos lá, irmãs. Aqui tá uma paz que só o Senhor tem misericórdia de nós. Ó, aqui em casa, estudo tá uma bênção, ó. Coloquei assim: Deus deve ser louvado pela grande obra de salvação na vida dos irmãos que viviam em Éfeso. Paulo ora para que eles conheçam cada vez mais do seu grande Salvador Jesus Cristo, o qual está vivo e reina para sempre. Muito bom. Bom resumo. Do 15 ao 23, certo, Aninha? Camilinha. É que a Ana estava falando anteriormente, fiquei com a Ana na cabeça. Alguém mais fez um resuminho aí, irmãzinhas? Galera, meu Camilinha. resumo está bem resumidado. Resumado. Está mais resumido que o meu. Eu coloquei que é uma Ele é o meu, oração não. de Paulo pelos irmãos, exaltando a Cristo e a grande salvação que ele nos concedeu. Bem simples. Tá quase igual o meu, resumido. O seu foi o quê? Uma tretinha? O meu tá assim: Paulo louva a Deus pela fé dos Efésios e ora para que eles estejam cientes, nem eu entendi minha letra agora, do grande plano de Deus, que é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Eu resumi mesmo, foi 5 linhas e foi suficiente. Isso porque minha letra estava pequena, hein? Imagina se tivesse grande. Alguém mais resumiu aí? É a 7, né, irmã Valéria? Isso, a 7.
Então, eu coloquei assim, ó, Paulo dá graças a Deus pela salvação dos Efésios e expressa suas súplicas. Súplicas para que Deus se revele de maneira crescente e revele a herança futura conquistada por Cristo. Muito bom. Eu acho que a gente vai conseguir, né, terminar até o colocando em prática desse, né? Parece que foi menos perguntas, né? Esse daí vocês conseguiram responder até o colocando em prática? Bom, eu vou levar essa levantada de sobrancelha da Maria como sim. Porque levantou uma sobrancelha, se fosse ela teria dado uma baixadinha assim, disfarçado, olhado para o lado. Mas então é um sim. Então a gente consegue terminar, que ainda falta 30 minutos, né? Que bom que vocês estão respondendo, irmãs. E uma coisinha aqui rapidinho. Vocês estão conseguindo compreender? Estão conseguindo, assim, ler, quando lê, compreender as perguntas direitinho? Tá mais fácil do que a Jen, usando o português de Portugal? Tá melhor, né? Que bom. Eu espero que aquele coisinha lá, que eu mandei um negocinho lá, um textinho, vocês viram lá umas perguntinhas? Inteligência artificial é um trem bom demais, não é? Sabe? Você coloca lá, ele dá uns versículos maravilhosos, irmãs. Como eu gosto daquele trem, viu? Também faz a gente ficar meio preguiçoso, né? Tá bom, vamos continuar. Agora vamos lá, irmãzinhas, para o Colocando em Prática, página 58. Agora que nós vimos, né, o outro textinho, né, nós vimos porque foi que Deus, né, nos escolheu, qual é o propósito de Deus em nos escolher, né? A oração de Paulo pelos Efésios. Agora a gente vai colocar em prática aquilo que a gente respondeu lá atrás. Você consegue identificar evidências de uma conversão genuína na sua vida? As pessoas que convivem com você. Essas perguntas são difíceis, né? Também conseguem? Eu não perguntei para ninguém. Desde já vou deixar bem claro. Que tal pergunta? Pergunta agora. Não. Eu acho que ela deveria perguntar e alguém abrir o microfone para responder. Que tal perguntar uma delas? Não, vamos pular de pergunta, irmãs? Não. Vamos para a pergunta de número 2. Que tal perguntar uma delas quais frutos de uma genuína conversão elas enxergam em você? E aí, vocês fizeram isso? Porque eu não fiz, não. Eu respondi, né? Pouquíssima coisa. A terceira pergunta... Qual a minha resposta? Minha terceira... Não, gente, a terceira pergunta, ela deveria mostrar a resposta para vocês. Não, eu não respondi, não. Não, ela não respondeu. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu tiro uma foto. Ela pôs só uma carinha triste. Um desenho. Um desenho de uma carinha... Por quê? Que ela não quis perguntar para ninguém. Alguém, por favor, abre o microfone. Não, vamos falar. A Prisca falou que... sobre a irmã, por favor. Não. Tem amor por ela. Não, irmã, não precisa ser amor todo, não. Eu sei que vocês me amam. Mas e aí, vocês fizeram isso? Conseguiram responder essa pergunta? Ou fizeram igual eu aí? Não, eu não fiz, mas eu ia fazer. Na hora que eu estava respondendo, não tinha ninguém para perguntar. E aí depois eu esqueci, não voltei. Ficou sem. E você respondeu, Ju? Você não me perguntou. Você perguntou para quem? Eu não perguntei para ninguém. Mas eu pensei nos meus de dentro de casa, aquilo que eles falam para mim, né? Aí a pergunta primeira foi, né, se é evidências da conversão genuína. Eu coloquei que graças a Deus que sim. Se as pessoas que convivem com vocês também conseguem perceber, eu coloquei que sim. E os frutos eu coloquei em um crescimento mesmo, de refrear em atitudes, de falas espontâneas, de pensar antes de falar, coisas que o Senhor tem me dado, essa graça. E aí, pelo meu marido, a minha filha, eles me expressam isso diariamente. Então, eu coloquei pela fala deles. Olha, que bom. Alguém mais? Oi, Valéria. Tá me ouvindo? Vai, Dani. Na verdade, eu pensei no que na conversa que eu tenho com as irmãs, né? Eu sempre falo que às vezes eu fico, eu acho que eu não estou convertida. Mas aí, pensando no que as irmãs falam para mim, e as irmãs falam e comentam que tem visto alguma transformação em mim, evidência de uma conversão genuína. Então, a segunda pergunta, as pessoas
que convive com você também consegue. Então, as que convivem estão falando que sim. Mas aí eu queria colocar essa terceira pergunta para vocês. Quais os frutos de uma conversão genuína vocês enxergam em mim? Eu vou falar de um, que a gente falou, nós falamos no domingo. Domingo, agora no almoço de comunhão. Lembra numa conversa que estava eu, você, eu acho que. Maria, eu acho que você estava junto. Você estava lá comendo, você estava fazendo nada, você estava comendo na hora. Você falou sobre a sua situação com a Rebequinha, lembra? E aí, o pastor Josué, ele tinha falado. Foi o pastor Josué? Foi o Edson? Acho que foi o pastor Josué, ele tinha falado que nós não devemos estar conformados com o nosso pecado. Nós sabemos que somos pecadores e devemos lutar contra o pecado. Se estivermos conformados com determinado pecado e não estamos lutando contra ele, isso é algo que devemos ficar preocupadas. Lembra? Então, aí nós falamos isso para você, porque nós perguntando para você. Você falou sobre a situação e falou, eu acho que eu não sou regenerada, não. Lembra? E aí, nós perguntamos, você está conformado com isso? Isso não te deixa chateado, essa situação? Você tenta, entendeu? Cadê a Dani? Sumiu. Aqui, amor. Ah, tá. Você estava ali em cima, você foi aqui para baixo. Então, aí você falou que não está conformada, né? Que você não se sente conformada, porque lembra que você falou assim? Que você, na mesma hora que você está orando ao Senhor, pedindo ao Senhor para tornar você uma mãe mais paciente, lembra? Assim, assim, assado. E aí, naquele momento, você acabou de orar, acontece alguma coisa e você desanda tudo, lembra? E aí nós falamos, e você falou que não está conformada com isso. Então, se você não está conformada, como o pastor Josué falou, esse pecado não te conforma, mas você tem lutado contra ele, é uma evidência, né? É um fruto, é uma evidência de regeneração, não é? Então, foi isso que... Lembra? Alguém mais quer que eu dou testemunho de fruto em vocês? Eu estou aqui, sou ótima nesse negócio. Ela não quer escutar sobre ela, irmãs, mas ela quer falar. Irmãzinha. Mas, Dani, partilhando aí um pouquinho com a Valéria, sobre o que a Valéria expôs, é bem isso, né? A Dani que chegou, né, como você mesma expressa, não queria estar perto, não queria ter a comunhão, evitava as irmãs. E a Dani hoje que chega e fala que não está conforme com um pecado, que não está sendo uma mãe paciente, uma esposa qual deveria que a Bíblia te instrui, te ensina, uma Dani que chega no culto de oração e pede oração pelos seus pecados, é uma Dani regenerada. Porque se fosse a Dani de ontem, fosse a Dani de quando chegou, você fugiria da igreja. Você não correria para Deus, né? Usando o meio da graça que será a igreja. Você iria estar longe. Então, quando a gente olha para você hoje, a gente vê esse fruto da graça e do conhecimento do Senhor crescendo em você. Pode ser que para você seja devagar em alguns momentos, que você queria que fosse algumas coisas diferentes quando você cita, né? Sempre é os mesmos pecados, mas essa é a nossa luta. Hoje nós lutamos por um pecado, se reconciliamos com o Senhor e amanhã ele pode vir novamente, e é a luta de todos nós. Mas a gente fica bem feliz. A Dani hoje que abre o microfone, a Dani que luta para responder a pergunta, mesmo com uma criança pequena. Então a gente tem visto sim. Amém. Feliz, então. E agradecer a vocês, né? Porque é culpa de vocês isso. Graças a Deus. Não. Me ajudaram. Pode ser o Espírito Santo, Dani, te convencendo. O pastor Josué também falou sobre o nosso serviço, né? Sobre como nós devemos... uma daqueles 3 lá, lembra? Sobre a igreja, o social, né? O pessoal, a santidade, a piedade, né? A piedade, santidade, qual é o primeiro? A moral, né? E minha anotação também não está aqui. E o social. Então, nós devemos também ver essas coisas em nós, né? Se estão crescendo em nós e se ver isso dos nossos irmãos, nos nossos pastores, na verdade, ele não falou isso? Que nós devemos fazer essas coisas? Então, nós estamos vendo essas coisas. Alguém mais aí, irmãzinhas, responderam? A Tamires, sim, você falou que não perguntou, né? Não, não perguntei. Eu vou perguntar, porque agora eu fiquei com medo de perguntar aqui para vocês. Eu dei risada, porque você estava se dispondo a falar, né, das pessoas. Eu falei, ou você vai animar ou vai acabar com a nossa autoestima cristã. Ai.
irmãs, às vezes os frutos podem ser pequenos, mas devem haver, né? Sempre há. Evidente. Sim, sim, sempre há. O Senhor é bom, irmãs. Vocês querem? Ninguém mais. Mas ninguém mais? Só Ju e Dani? Posso falar? Claro, meu bem. Eu acho que a Luana também levantou a mão. Não sei se ela ainda quer falar. Primeiro, pode dar sua e depois eu falo. Então, eu vou falar. Ela pergunta assim: você consegue identificar evidências de uma conversão genuína em sua vida? Aí eu coloquei que sim, eu consigo. As pessoas que convivem com você também conseguem? Eu não perguntei agora, porque eu já havia perguntado, eu creio que pouco mais de um ano eu perguntei. Não, já houve episódios aqui em casa, no momento de loucura da vida, e eu duvidar da minha salvação. Eu lembro que o Kaique foi um dos que falou, e os outros confirmaram aqui em casa, que se eu não fosse convertida, ninguém mais nessa casa seria. Porque era muito nítido aquilo que eles viam em mim. Então, muitas vezes, quando eu vou falar alguma coisa com eles, eles falam, tanto o Marcos, e pela vida que eu levava mesmo, então, não tem como falar que toda a obra que aconteceu em mim, no meu coração, na minha vida, foi um fruto meu. Foi algo que eu, por talvez maturidade na vida, ou que eu estou me esforçando para ser assim, porque todo trabalhar é do Senhor, e eles conseguem ver isso, eles mesmos comentam aqui em casa, né? Porque eles sabem que toda a minha luta e todo o meu esforço está sendo feito por causa do Senhor, e não porque eu quero, tipo, viver uma vida melhor, mas porque eu quero viver para o Senhor. Então, aí, eu juntei todos esses fatos, todas as conversas anteriormente, e aí eu cheguei a essa conclusão, né? Eu tenho uma vida de pecados, assim, principalmente com relação à ira e ao orgulho, muito grande. Não que ainda não tenha a manifestação ainda do pecado, mas quem vê e quem conviveu comigo pode olhar para mim hoje e ver que eu sou outra pessoa, apesar da luta com determinados pecados ainda. Então, baseando em tudo que eu já tenho, todos os relatos que eu tenho deles, é isso que eu tenho para dizer, que eu vejo, sim, uma genuína conversão em mim. Luana, você quer responder agora? Sim, eu coloquei sim, porque a relação com o pecado mudou. Que antes eu não vivia alheio a isso, e agora pesa. Enquanto não confessa, vem aquela questão de sujeira, que incomoda, sabe? Não tá mais a questão da mente cauterizada por conta do novo nascimento. E diferente, assim, por conta do amor, porque o ato de pregar já é um ato de amor em si. A questão dos frutos, né? A questão da caridade, a questão da liberalidade e também Sumiu. Falhou. A voz dela sumiu. Tá bom. acho que voltou agora. Conseguem me ouvir? Voltou. Sim, Ah, que Luana. bom. O celular superaqueceu e apagou aqui. E a questão de paz, nas situações adversas, que antes a pessoa se desesperava por qualquer coisa, e agora a questão que há esperança, entendeu? Mudou também a questão da língua, depois que eu conheci mais sobre a palavra de Deus, para a questão de nem tudo que, mesmo sendo verdade, deve ser dito, né? A questão de sabedoria e a questão de paciência também. Porque antes eu me irritava, que, tipo, eu via pessoas mais, digamos assim, mais tempo na igreja, só que as pessoas mais velhas na igreja não significa que são sábias. Aí, tipo, a questão de que cada um vai crescendo, aí você tem que ter paciência para ir suportando uns os outros, mudou também. Aí eu vejo essas questões, assim, sabe? Às vezes um irmão da igreja, sim, percebe essa diferença, o pai, ou até mesmo o vizinho. Eu não pergunto, eles falam, sabe? Porque é o que vai acontecendo. Tá bom. Muito bom. Se eu perguntar para meu marido que se eu mudei, ele vai falar: sua comida tá melhor. Porque antes, né?
Muito bom, irmãzinha. Então, a gente vamos continuar, né? Pergunta de número 2 agora. Quando você intercede por outros cristãos, costuma orar em favor da fé deles e do seu crescimento espiritual, tal como o apóstolo Paulo orou pelos Efésios? Muitas vezes não sabemos pelo que interceder em favor de nossos irmãos. A oração de Paulo pelos cristãos de Éfeso é um ótimo modelo a ser seguido. Que tal praticá-la? Reescreva a seguir, na primeira pessoa, orando em seu próprio favor, e pratique usá-la para interceder em favor de outros irmãos. Aí, como é que ficou a oração de Paulo na letra de vocês aí, na escrita de vocês, na primeira pessoa? De vocês orando por vocês mesmos. Eu não fiz. Fez, não? Eu coloquei fazer em outro espaço. Alguém fez? Não? Você fez? Claro, eu sou uma mulher piedosa demais. Então leia aí, por favor. Não vamos deixar as irmãs compartilhar. Ué. Andressa. Andressa? Uhum. Pode compartilhar. Eu fiz, mas não sei se está certo, se era assim mesmo, mas eu coloquei assim, como se fosse uma oração mesmo. Senhor Deus Pai, eu oro ao Senhor para que o Senhor abençoe a mim e aos meus irmãos no crescimento espiritual, que o nosso desejo venha a ser glorificar ao Senhor e que conhecer mais e mais ao Senhor, buscando uma vida de santidade e negando a nós mesmos a cada dia. Oh, que bonito a oração. Ficou muito linda a sua oração, Andressa. Alguém mais fez a oraçãozinha aí? Na primeira pessoa? Então, vamos continuar? Pergunta de número 3. Qual é a relação... Opa, desculpa. Quem foi? Tem que fazer, não, Dani? Não. Dani, a minha foi só o que estava escrito lá. Eu só troquei para mim, entendeu? Senhor Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória, me conceda espírito de sabedoria, de revelação, ilumina meus olhos, os olhos do meu coração, para que eu saiba qual é a esperança do meu chamamento e a riqueza da glória da sua herança nos santos. É o que está escrito lá, só mudei isso, entendeu? Simples. Fantástico. Copiei o que estava escrito aí. Simples. Qual é a relação entre a nossa adoção realizada por meio de Cristo, Efésios 1:5, e a herança a qual temos acesso nele? Você já parou para refletir sobre a grandiosa herança que nós herdamos por meio da obra de Cristo? Versículo 18b. Você tem vivido como herdeira de uma grande herança ou como alguém que desconhece as bênçãos que recebeu? Primeira pergunta é, você já parou para refletir? Não, a primeira é, qual é a relação entre a nossa adoção realizada por meio de Cristo e a herança da qual temos acesso nele? A primeira herança da qual temos acesso nele. Isso. Essa é a primeira pergunta. E aí, vocês responderam essa? Ai, quando vocês ficam mudas, assim, Eu não respondi escrevendo, mas agora, lendo a pergunta, que eu não tinha visto essa pergunta. Eu colocaria que a relação entre elas é a fé, né? Que é a fé que torna possível uma pessoa ser adotada e ter acesso a essa herança. Tem a relação entre a nossa adoção realizada por meio de Cristo, né? E a herança a qual nós temos acesso nele. Muito bom. Alguém mais quer responder? Então, Tamar, você consegue responder aí as outras? Você parou para refletir sobre essa grandiosa herança? Não posso dizer que eu refleti muito, porque eu não tinha lido a pergunta. Essa parte prática eu não tinha respondido. Mas, até pensando nas respostas anteriores, disso que a Maria comentou e tal, só é possível eu compreender que isso é uma herança com base comparativa no passado que eu tinha e com a obra que Cristo realizou e agora eu vivencio, porque eu acho que
em outros tempos eu nem conseguiria tratar isso que Cristo fez e a glória futura como uma herança, né? Então, quando eu reflito sobre isso... Ai, gente, desculpa a indiscrição. Só um minuto, amor. Eu consigo pensar... Ixi, eu só consigo pensar em termos comparativos mesmo. Entendi. Eu coloquei uma coisinha aqui sobre essa herança, né? Um asteriscozinho. Cristo é a herança, né, da igreja, e nós, lembra, nós somos a herança de Cristo, né? Acho que é o verso 22, mais ou 22. menos, né? Cristo é a nossa herança e nós somos a herança dele, né? Herança. Vocês se lembram lá acho que é Levítico, né? Lembra do que o Senhor fala para os levitas? Fala para eles que eles não teriam herança lá, porque o Senhor seria a porção deles, não é verdade? O próprio Deus era a porção deles, eles não teriam nenhuma porção ali, nenhuma herança na terra prometida, nenhum lugarzinho assim, né? Digamos assim, porque o Senhor era a porção deles. Depois, quando Israel começou sabe, a pecar contra o Senhor e descer cada vez mais no pecado, né, esquecer do Senhor, há algumas passagens que falam que os levitas tinham que, porque como Israel não estava cumprindo com os deveres de levar, né, a porção que os levitas dependiam deles, né, lá dos dízimos, das coisas lá, eles tinham que, vários sacerdotes ou levitas, eles tinham que sair, né, e para outras regiões lá, para poder procurar lugar, trabalho, alguma coisa assim, porque eles estavam passando dificuldades, né, necessidades, né. Então, isso aí, os levitas, né, a tribo de Levi, é como nós hoje, nós temos o Senhor como a nossa herança. E nós, herança do Senhor, né? O pastor Josué também falou que Deus não ganhou nada, né? Nos salvando. Ele não recebeu nada disso. Eu acho que o pastor Josué falou isso, não falou? Ou será que eu estou pensando? Não. Não, falou, né? Deus não ganhou nada ao nos salvar. Quem recebeu todos os benefícios fomos nós, né? Deus se deu a nós uma herança dessa e recebeu nós como herança. Você consegue se imaginar sendo herança de alguém? Pensando no que a irmã Valéria está falando, eu vou ler aqui minha resposta, que ficou bem, coincidiu com o que ela está dizendo, né? A herança da qual temos acesso nele, eu coloquei que somos adotados para a sua família como filhos. E não tem como ficar de fora quando você é adotado como filho, você faz parte da herança, né? Sim. E essa herança nos levará ao lar celestial junto com ele, tudo que se completa nele. E aí a outra pergunta foi, você para refletir sobre a grandiosa herança? Eu coloquei que sim, por ter essa esperança da herança, mas ainda não ter na clareza de como será isso na totalidade, porque realmente só a gente vivendo em glória para isso. E você tem vivido como herdeira dessa grande herança, como alguém que conheceu e recebeu, como alguém que desconhece as bênçãos que recebeu? Aí eu vivo que sim, mas aprendendo, né, sobre essa grandeza, essa herança, e percebo que ainda me falta muito para aprender profundamente sobre aquilo que eu tenho esperança, que é o céu. Então, cada dia mais eu tenho que aprender. Ai, muito bom, assim, muito bom. Vamos continuar? De modo geral, pergunta de número 4 aí, na página 60. De modo geral, as pessoas buscam preencher o vazio de seus corações com relacionamentos, diversão, comida, sexo, dinheiro, consumismo. Elas acreditam que, até que obtenham determinada coisa, não serão plenamente felizes. Você já se sentiu ou tem se sentido vazia por alguma razão? O que falta em sua vida, seja algo ou alguém, que faz você acreditar que ela só será preenchida quando obtiver essa determinada coisa ou pessoa? O versículo 23 diz que Cristo é aquele que a tudo enche em todas as coisas. Com o que você tem buscado preencher esse vazio? Você crê que ainda não receba aquilo que lhe faz falta hoje? Você crê que, ainda que não receba aquilo que lhe faz falta hoje, Cristo é suficiente para encher você de forma plena? São um tantão de perguntas. E aí?
Quem quiser pode ler as perguntinhas e responder de acordo. É a nossa última pergunta do capítulo 1. Vai, eu não sei se eu respondi todas, não. Eu fiz uma resposta aqui, não sei se está tudo respondido. Então, se você não ouviu alguma resposta, releva aí, tá? Pode Eu deixar. eu coloquei assim, que durante a minha infância e adolescência, na verdade, eu nem coloquei aqui, mas boa parte da minha vida adulta, eu vivi uma vida de vazio, sabe? Eu tinha marido, tinha filhos, tinha casa, tinha tranquilidade. Para mim, assim, né? Mas eu tinha um vazio dentro de mim, era como se algo faltasse. Eu sempre tive essa sensação desse algo faltando. E aí eu coloquei assim que eu senti esse vazio, né? Hoje eu já não sinto mais. E que Cristo é aquele que ocupou esse lugar. Estou sendo cuidada pelo Senhor, ainda que caia no pecado de querer substituí-lo, porque às vezes acontece, né? Muitas vezes, na verdade. Porém, eu creio que ele jamais me lançará fora. Amém. Graças a Deus, né, irmã? Podem continuar. Como disse o pastor Josué domingo, um de cada vez, por favor. Vocês estão muito ansiosas para responder. Estou vendo a resposta aí, Ju. Pode responder. Ninguém tem nada aí para dizer, tem nada que faltava na vida. Responde. Essa professora fica fazendo a visita dela responder todas as perguntas, irmãs. Pense bem se vocês querem vir até aqui nos estudos, viu? Eu coloquei assim que, graças a Deus, né, eu não sinto mais esse vazio, pegando um pouquinho o raciocínio da Maria, porque quando você está vivendo a sua vida por viver, você tem algo que você quer preencher, então você trabalha, você estuda, você busca coisas, e aquele vazio continua lá, né? E que, graças a Deus, hoje eu já não vivo assim, né? Entendendo a minha condição, recorrendo a Cristo, ele preenche. Mas, por não conseguir ter outro filho, isso para mim foi uma sombra por muito tempo. E era algo que era insatisfatório. Eu chorava, eu não tinha satisfação, não entendia. E até um certo momento, conversando com uma irmã, ela colocou para mim, não foi nem partilhando, foi uma conversa comum, assim, que a gente estava tendo, não estava partilhando nada sobre isso. E aí ela falou para mim como que era o meu coração não poder ter outro filho. E o que eu entendia sobre isso? E eu falei para ela assim: olha, hoje eu oro para que Cristo seja a minha satisfação, né? Que eu não me imponha estar a minha situação de estar feliz por ter outro filho ou não. Tipo assim, tá regendo por isso. E aí ela colocou assim: você já parou para pensar que é um propósito do Senhor sobre isso? Por que que o Senhor não te permite outro filho? Então essa frase, ela ficou por muito tempo e eu orei ela ao Senhor: Senhor, qual é o propósito do Senhor? Daquilo que eu clamo ao Senhor por ter outro filho e o Senhor não tem me dado. E desde essa oração, eu vi que o propósito do Senhor é mesmo que eu conhecesse Ele, que eu buscasse, que eu me rendesse, sabe? Que eu não ficasse me lamentando por não ter outro filho, mas que eu aceitasse a condição dele para comigo. E que ele não ia me desamparar. E por várias vezes, assim, que eu me pego às vezes entristecida ou que eu me pegava questionando, o que eu coloquei aqui foi isso, que Cristo tem sido a minha satisfação, sabe? De você orar e o Senhor satisfazer e colocar que é um propósito para todas as coisas, né? Que há, que há, que há momentos que situações vão acontecer e você vai passar por elas e você tem que glorificar o Senhor, se você vai ter ou não aquilo que o seu coração deseja. E para mim era o melhor. Para mim era aquilo que fosse ser a totalidade, aquilo que fosse ser a satisfação total. E a satisfação total é Cristo, né? Não ter ou não aquilo que nós queremos é a satisfação total, mas que ele sabe, né, que o que nós precisamos e que a satisfação fica inteiramente nele. Então eu coloquei esse exemplo que para mim ficou como sombra muito tempo assim, e que hoje
quando quer me pegar o pensamento, ou às vezes a tristeza, eu me coloco diante do Senhor e o Senhor tem me deixado assim muito satisfeita, sabe? E aí eu fico super feliz com a gravidez das irmãs, eu fico super feliz, né, com o crescimento das crianças, com a saúde das crianças. Hoje, com o crescimento aí do Paulinho, bem, com a Alice, que tá, sabe, cada dia o Senhor tem cuidado e ela tem melhorado. A notícia de hoje para nós, né, da Tati, que ela já vem com pode colocar uma sonda alimentar, já nos deixa feliz. Então eu consigo viver a felicidade de vocês, né, e crescer mesmo no conhecimento e na graça do Senhor com satisfação, né? E continuo a pedir assim a oração das irmãs para que eu me sinta satisfeita, né? Que isso não venha a ser temor como vai ser lá na frente, duvidando daquilo que o Senhor tem feito, mas seja satisfeito mesmo. Amém. Amém. Amém, Juju. O Senhor é bom, né? O versículo 23 fala que, no 22, está escrito assim: sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, né? Aquelas coisas lá no verso 10, né? Que o Senhor quer, as coisas, tanto as coisas do céu como as da terra, né? Para ser o cabeça de todas das coisas, deu à igreja, a igreja a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é a plenitude, né, de Cristo. Ou seja, Cristo e a igreja estão unidos de uma forma, assim, eu até coloquei um post-itzinho assim, sabe? Que eles estão unidos de tal forma que não falta nada a um e nem a outro. Cristo e a igreja são completos, né? Não há necessidade de mais nada, estão perfeitos, perfeitamente unidos, né? Então, isso somos nós e o nosso Salvador hoje. Às vezes nós somos, né, tentadas, como a Ju falou, né, a estarmos insatisfeitas ou descontentes com alguma situação na nossa vida. Mas aí nós devemos lembrar, né, que o nosso Senhor é aquele que enche em tudo, em todos. Ele é, como a Luana escreveu ali, ele é suficiente para cada situação, para cada momento, né? Então, quando sentimos isso que a Ju falou, né, esse descontentamento, essa tristeza, né, essa tentação de querer reclamar, né, de querer, né, dizer, por que, Senhor? Eu queria isso, mas por que eu não posso? Por que fulano tem? Por que eu não tenho? Por que eu não posso viver desse jeito, né? Então, que nós venhamos a nos arrepender e confessar ao Senhor o nosso descontentamento, né? Porque é um pecado, porque o Senhor sabe qual o melhor para cada uma de nós, né? E o melhor para cada uma de nós, seja com filhos, seja sem filhos, seja casadas ou seja solteiras, seja com maridos cristãos ou não. Na minha resposta, uma delas era a tentação de querer, né, de invejar as irmãs por terem maridos cristãos, filhos cristãos, sabe? Por exemplo, domingo mesmo foi um pensamentozinho, por um instantinho passou pela minha mente, sabe? Antes que eu me lembrasse da bondade do Senhor para comigo. Não sei se vocês se lembram, no almoço de comunhão, nós dá aquela roda lá, né? Falar sobre aquele momento lá de 1 João. O Kaique falou deu tchau pra gente, né? O Caiquinho falou que estava saindo, e aí ele beijou a testa do Marcos, né? A Maria beijou o rosto dele, deu tchau, né? Falando assim, sabe? Eu olhei para aqueles, né, para aqueles quatro ali juntos, tão perto uns dos outros, sabe? E eu fiquei querendo, sabe? Aquilo para mim, sabe? Desejosa daquilo. Até eu me lembrar que o Senhor é muito bom para comigo. Ele é bom demais e eu tenho exatamente o que o Senhor quer que eu tenha. Mesmo que eu nunca venha ter um marido cristão, mesmo que meus filhos jamais se tornem cristãos, que eles jamais temam o Senhor, que jamais sejamos uma família de cultinho doméstico. Eu estou satisfeita porque o Senhor me salvou e me colocou na família dele, sabe? Me adotou. E me colocou nessa grande família que eu sou o meu Senhor é meu, sabe? Ele é a minha herança e eu sou dele. Então, isso deve ser aquilo que meu coração queira, sabe? Que ele fique satisfeito sempre. Tá bom, irmãzinhas? Então, a gente acaba aqui, né? E vamos continuar na semana que vem, Efésios capítulo 2. Tá bom? Como a gente tem... É curto, semana que vem dá para fazer, Você tá né? vendo que tá curto? Se as irmãs terminarem, por favor, se puderem continuar respondendo, para caso a gente termine antes, né? Porque eu dei uma olhadinha aqui, até chegar em Efésios 3,
É rapidinho, sabe? Pode ser que a gente acabe antes, né? E, e se vocês conseguirem responder, continuar, por favor, tá bom? Aí a gente continue. Beleza? Combinado? Bom, Olha, você tá pontual. tô um minutinho faltando, que bom. Alguém gostaria de orar para a gente dar tchau? Quem foi? Qualquer uma, irmãs, podem só baixar os olhinhos aí, orar. Posso orar, irmãs? Tá, então. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graça nós te damos, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, pelo Senhor que nos sustentado em mais um dia, Pai. Graça nós te damos, ó Deus, por podermos estar participando, Pai, do estudo, por podermos estar estudando, Pai, da tua palavra, crescendo no conhecimento do Senhor, ó Deus. Ó, Pai, abençoe as nossas irmãzinhas para que possamos continuar respondendo as questões, ó Deus, para que nós possamos crescer, ó Pai, no conhecimento do Senhor, glorificando ao Senhor, Pai. Agradecemos pela vida da nossa irmãzinha Valéria, pedimos que o Senhor continue capacitando elas também para nos ensinar, Pai. Dê sabedoria a ela, Pai, a cada dia, Senhor. Ó, Pai, assim nós oramos, Senhor. Oramos pelas irmãs que não conseguiram participar, que o Senhor possa estar com elas também, e que juntas, Pai, nós possamos estar todas as terças-feiras, Pai, para glorificar o teu santo nome. Assim nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém.